Bem, estamos estudando no Livro dos Espíritos as questões que falam sobre a vida espírita, começando lá no capítulo 6º do livro 2º. O capítulo 6º começa nos Espíritos Errantes, na pergunta 223. Mas nós já passamos, não é? Nós já estamos lá em que pergunta, Rodolfo? 2, 5, 3. Rodolfo 1, né? Porque agora tem um outro Rodolfo 2. Nós fizemos a pergunta 251, que foi aquela que tratamos da música. E havíamos comentado a respeito da música celeste, a música no plano espiritual, não é? E eu quero saber o que vocês acharam daquilo que Rossini ou Bellini fala lá no livro Obras Póstumas. Fala, Cícera. Esqueci. Ele fala que existem 2 tipos de música, né? A humana e a celeste. Mas o que eu gostei mesmo foi do outro livro que você indicou. Tem coisa para chuchu lá, de tudo, sobre as artes, sobre a pintura. Isso. O Espiritismo na Arte. Isso. De Leon Denis, não foi? Denis, que ele ajudava nas revistas espíritas, Isso. né? E então são 2 espíritos que falam, né? E eu até peguei o nome dele aqui, e cada um fala muitas coisas interessantes. E o Platão, eu achei interessante uma observação do Platão, que ele fala sobre a música como uma lei moral. Então tem até um trechinho aqui que eu peguei. Fala aí. Deixa eu ver se eu acho, que é tanta coisa. Você já leu o livro todo ou não? Tá. Eu só folheei. E aí eu fui pegando tópicos. Massinete o nome. Então Platão, ele diz, um dos comentários do Platão, todos falam, né? Beethoven, vários. Mas o que eu gostei foi do Platão. Ele diz assim, ó: a música, ela é imoral, ela é da alma ela dá uma alma ao universo, asas ao pensamento, um impulso à imaginação, um encanto à tristeza, alegria e a vida a todas as coisas. Ela é a essência da ordem, eleva em direção a tudo o que é bom, justo e belo, de que ela é a forma invisível, porém surpreendente, apaixonada e eterna. Esse foi um trechinho, tem Sim. muitas coisas, muito, muito legal mesmo. Isso mesmo. O que mais? Quem mais? Vamos lá. Citamos na semana passada algumas obras, alguns artigos, alguns livros, falando sobre a questão da beleza, a questão da música. Vai entrar no paraíso somente aquele que tiver lido uma das indicações. Todos os demais estão interditados. Está vendo se for assim um negócio? Quando o julgamento tiver que acontecer de uma forma ou de outra, como que às vezes a gente deixa passar? E isso não é uma única vez que acontece, não é? Nós temos estado aqui todas as quartas-feiras, e todas as vezes que a gente lembra e recomenda alguma leitura, depois, quando a gente pergunta, quase ninguém foi buscar isto. Então, esta constatação não é de agora, e não é só aqui. Isso acontece conosco na vida. Nós geralmente só procuramos o que nos interessa. E este interesse está sempre muito ligado à matéria ou aos prazeres. Nós ainda não convertemos o aprender
em um prazer. E não aprendemos que o conhecimento tem um valor muito maior do que o que você tem no banco, ou do que você está precisando ter. Daí ser algo que nós, enquanto estamos num planeta de prova e expiação, precisamos estar atentos. Não desperdiçar as oportunidades. Provavelmente, todos vocês, todos nós, ao longo de uma semana, arrumamos tempo para fazer muita coisa. Algumas foram importantes, por causa das nossas rotinas familiares, rotinas de trabalho, profissional, etc. Mas podem observar, façam um levantamento, e você que está em casa também faça isto. Destas coisas ditas importantes, que nós arrumamos tempo para fazer, pergunte a você mesmo, qual delas mudou você? Qual delas você se recorda que você fez e depois de ter feito, você era diferente do que era antes? Tente se lembrar, inclusive, porque nós estamos arrumando tempo para fazer um monte de coisas tão importantes que a gente nem se lembra que fez. Agora, como fez a Cícera, e como eventualmente pode ter sido feito por mais alguém, aquilo que você estuda, aquilo que você lê, aquilo que você aprende, muda você. É claro que se você fizer isso com atenção, com prazer de fazer. Mas nós estamos ainda na fase evolutiva do preguiçoso, do bicho preguiça, que deixa para fazer a coisa em cima da hora, no último dia. E eu não vou aqui pedir para levantar a mão, porque eu não quero constranger ninguém, mas eu ponho a minha mão no fogo, que pelo menos 50% de quem está aqui hoje fechou o livro quarta-feira passada e abriu o livro hoje de novo. Abriu, porque hoje, talvez tenha lido um pouco antes, mas vai abrir agora, porque veio com ele. Então, na verdade, nós não nos preparamos. Nós somos leitores que não lemos, pessoas que raciocinam, mas que não usam o raciocínio para combinar ideias. Nós estamos hipnotizados em ver coisas e ouvir coisas, não em criar coisas. E essa é a nossa tragédia. Então estamos passando por um problema familiar, o que a gente faz? A gente pergunta para um amigo, o que ele faria? Eu estou passando por isso. Eu preciso de um conselho. Por que você precisa de um conselho? Você não é capaz de pensar sozinho? Não, é que você tem mais experiência. Quer dizer, então o cara vai te dar um conselho, porque você diz que ele é mais experiente que você, então você está se obrigando a seguir o conselho dele. Então, se você segue o conselho do cara e tudo dá errado, quem te garante que o cara é tão experiente assim, tem tanto bom senso assim, como você imagina? Ninguém garante. Mas é que é mais fácil, não é? Mais fácil. A gente fala com alguém fala, não, eu já passei por isso, fiz isso. Eu me dei bem. Então aí o que você, que não sabia o que fazer, fica com dois problemas. Primeiro, o problema original, né? E segundo, a afirmativa de alguém que diz a você que fez um negócio que às vezes você não concorda e que no caso dela deu certo. Alguém que você acha sábio, uma pessoa que você admira. E aí? O que você vai fazer? Ou você vai seguir o que o cara falou, porque ele já passou por isso. Ou então você não vai fazer correndo o risco de se dar mal e não resolver o seu problema. Então você fica com dois problemas.
Porque aí você coloca alguém que você dá a essa pessoa uma ascendência sobre você, pelo menos de admiração, para ele, ao invés de resolver o seu problema, criar um outro problema. É como quando você vai naquelas lanchonetes e você tem um problema, que é a fome. O problema é que você tem que resolver. Aí vai na lanchonete. Aí você tem alguma coisa? Tem um lanche, sim senhor. Que lanche você tem? Aí o cara te traz um cardápio que tem 88 lanches. Lanche com peito de peru, lanche com peito de pato, lanche com peito de galinha, lanche com peito de elefante, lanche com tudo. Cada um misturado com o outro. E você que tinha um problema agora tem 88 problemas. Porque imagina você ter que ler 88 lanches. Você morre de fome no 45. Para entender o que tem. Aí você leu 3, você já não guardou o que tinha no primeiro, porque é a mesma coisa, um misturado com o outro, né? Então o desespero que dá é a fome. E você quer o lanche. Aí a pessoa lá, não, mas o senhor escolhe aí, tem coisa boa. O que tem? Você pergunta pro cara, o que tem de bom aí que você recomenda? Ah, eu gosto de muito. Sim, meu Deus do céu. Ah, então faz assim para mim, dá um misto quente. Pronto. Eu estou precisando comer. Até eu decidir se eu quero o crocodilo com jacaré, o peito do pato com a corcova do camelo. Ah, eu quero o misto quente que eu sei como funciona. É o simples, porque você já conhece. Você que conhece, tá vendo? Isso te dá segurança. Por isso que o aprendizado, ele tem que sair dessa postura de escutar alguém falar. De assistir alguém explicar na televisão como é que funcionam as coisas da vida. Porque enquanto a gente não fizer isto, nós não sabemos o que fazer. Olha o e-mail que eu recebi essa semana. Antes de ontem. Uma pessoa me escreveu assim: seu André, eu gosto muito dos programas que eu escuto do senhor na TVC e na TV Mundo Maior. Os programas do Espírito da Letra eu aprendo muito. Inclusive, eu assisti o programa seu em que o senhor mostrou que o Chico Xavier estava do lado de uma média de materialização, que aparecia um espírito do lado dele. Nossa, eu fiquei impressionado com aquilo, a fotografia do Chico com o espírito. Aí eu fui fazer uma pesquisa na internet e eu encontrei umas pessoas dizendo que o Chico era safado, que ele fazia uns truques, que aquilo não era verdade. Então aí desmoronou. Tudo que eu acreditava no espiritismo foi por água abaixo. E eu queria então saber do senhor, por que o senhor mostrou esse negócio aí e não pensou que alguma pessoa pudesse achar que aquilo era verdade? Porque agora eu perdi a minha fé. Ou seja, ela foi procurar alguma coisa e a gente encontra qualquer coisa, em tudo que procura. Um dia um cara apareceu lá num escritório de um cara muito poderoso, que precisava mover uma campanha para influenciar determinado grupo de pessoas, e ele chamou um advogado muito competente, um cara muito experiente na oratória. Então o cara foi lá, entrou, o chefão dele, que pagava, disse: olha, eu preciso que você fale sobre Jesus. Faça um discurso sobre Jesus, que eu tenho que colocar essas pessoas assim no bolso. E eu me lembrei de você. Pode deixar comigo, sem problema. Então, dia tal hora, você vem aqui no nosso auditório e as pessoas vão te ouvir. Tá bom, sim senhor. Aí o advogado estava saindo, né? Aí quando ele ia fechar a porta, ele: pera um pouquinho, eu posso perguntar uma coisa para o senhor? O que é? É para falar a favor ou contra? Quer dizer, para falar ou para escrever o favor ou contra, é muito fácil. Agora, se qualquer pessoa, por ouvir uma opinião contrária, perde a fé que tem, essa pessoa nunca teve fé. Nunca acreditou em nada, nunca estudou nada decente. Porque ela sempre ficou dependendo do que os outros falam. Do que o André Luiz Ruiz fala na televisão,
do que o André Luiz Ruiz fala na palestra, do que o Divaldo Pereira Franco fala nos seus discursos, do que os outros palestrantes falam em todas as religiões, do que a repórter da Globo falou no jornal. E nós somos emprenhados pelo ouvido, quando deveríamos estar procurando ver com mais critério, avaliar as coisas. Nós só amadurecemos quando damos cabeçada. Poxa, eu acreditei nesse negócio e fui ver uma fraude. Então, da próxima vez, antes de você acreditar cegamente, pesquise se é fraude. Agora, disse para essa pessoa, poderia te indicar dezenas de livros espíritas e não espíritas que sempre falaram a respeito de quem foi Chico Xavier. E milhares de testemunhas de pessoas vivas e já conhecidas do público que estiveram com ele. Mas ele não precisa disso. Chico não precisa que eu, um ser tão miserável, o defenda. A vida dele é a defesa dele. São 92 anos de dedicação aos outros, de pobreza. Agora, se isso não basta, e se você não achou que é interessante, eu não tenho o que fazer para te dizer como você sai disso. O que eu posso te dizer é que você não sabe o que está pensando. E não sabe, não porque é maldosa, não, mas por quê? Porque está vivendo achando que a cobertura do bolo é o bolo. Sabe aquela cobertura branca de marshmallow? Ai, o mundo é lindo. Ai, tudo é branquinho. Ai, que coisa pura. E aí acontece de ver um mosquito. Alguém fala, tem mosquito, meu Deus, então o bolo não presta. Estas são reações passionais de pessoas frágeis, intelectual e emocionalmente falando. De pessoas que estavam colocando a sua vida nas costas de outro. Que fosse o Chico, que fosse algum médium famoso, que fosse algum padre, que fosse um pastor, que fosse um rabino. E de repente, quando alguém fala alguma coisa contra essa pessoa, meu mundo caiu. Porque a pessoa caiu? Não. Nós precisamos aprender. E aprender significa pararmos de apenas escutar. Desenvolvermos o senso crítico. E aprender que criticar não é falar mal. Nós temos filósofos que usaram a crítica como um processo de construção. Entre eles temos o famoso René Descartes, que destruiu todo o conhecimento, dizendo que tudo era mentira, reduzindo tudo a nada. A única coisa que ele podia ter certeza, ele foi buscar. Eu não posso ter certeza que essa parede existe, que essa cadeira existe. Eu não posso ter certeza que essa luz está me iluminando. Eu posso ter uma outra explicação para isso, que ela é branca, que ela é amarela, que ela é azul. Nada disso eu tenho certeza, porque eu não posso ter certeza de nada que está fora de mim. Esse é um raciocínio filosófico. Porque tudo que está fora de mim, eu não sei como é. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Mas eu estou vendo imagens, como vocês estão vendo minha imagem. Vocês não sabem como eu sou. E eu não sei como vocês são. Mesmo quando a gente se olha no espelho, a gente não sabe como a gente é. Mesmo quando alguém tira uma fotografia da gente, a gente não sabe se a gente é aquilo. Porque todo esse fenômeno passou por lentes, passou por um processo de consolidação em filmes, em pixels, de iluminação, de angulação. Se eu, por exemplo, tivesse nos meus olhos uma lente, que eu nascesse com ela e ela fosse vermelha, todos vocês teriam outra cor. E para mim vocês seriam daquela cor, naturalmente. E se vocês tiverem uma lente de aumento própria do seu cristalino, que dá um tamanho diferente para todas as coisas, o que você está vendo não corresponde à realidade. Este raciocínio filosófico, obviamente, o leigo,
acha que é muita complicação. Os caras aí não tinha o que fazer. Vai pegar uma enxada, vai capinar, vai fazer alguma coisa de útil. Mas é um raciocínio de uma inquietação que o filósofo tem. O que é que de verdade existe? Então vamos perguntar a você. Faça uma relação aí no seu caderno, que eu acho que ninguém tem, a não ser a Cícera e a Terezinha, a Irene. Faça uma relação aí, agora, do que você tem na sua sala, na sala da sua casa. Os objetos, todos eles. Ponha tudo. E aí quando você chegar na sua casa, você vai ver se tudo que tem lá você pôs. Dos bibelôs, das almofadas, das telas, dos aparelhos eletrônicos, quantos cinzeiros. Eu estou dando uma dica aqui para ajudar vocês. E aí quando você descobrir que chegou em casa e você fez uma lista de 15 itens e você descobriu que na verdade são 35, você vai descobrir uma coisa. Os 20 que você não listou, para você não existem. Estão lá, mas eles não existem. Porque se eles tivessem existência para você, você teria escrito. Você teria se lembrado. Ah, é que eu não me lembrei. E por que você não se lembrou? Porque eles só têm existência, segundo uma das correntes filosóficas, as coisas só têm existência quando são percebidas. Quando você não percebe, as coisas não existem. No conceito filosófico de existir, não está a pessoa ter um corpo, não está o objeto estar no mundo físico. Porque esses objetos estão na sua casa, estão aí onde você mora, e eles não existem. Você não se incomoda com eles. Se alguém entrar e tirar dali, passa anos, se é que você vai se lembrar que ele existiu um dia. E você não se dá conta que não tem mais. Então, para alguns filósofos, esta frase denota a natureza das suas preocupações. Ser é ser percebido. Outros, dentro desse mesmo raciocínio, diz assim: mas eu só posso perceber se eu penso. Porque se eu não penso, eu não tenho um aparelho adequado para perceber. Se meu cérebro é tardo, se minha mente está avariada e eu não posso ter nenhum conceito, eu não sei identificar conceitos. Porque de verdade, cada objeto é um conceito. Isso aqui a gente chama de copo. Por quê? Ninguém sabe de onde vem a palavra copo. Sabe como se chama isso em grego? Potiri. E sabe como se chama o reservatório que a gente tem em casa para guardar a água? Potiri. Ou pote. E sabe como chama na casa da sua tia em Minas Gerais? Aquela bilha de água que ela põe lá para você beber? Como que ela chama? Ou pote. Vai no pote. Ela é grega, ela é mais culta do que você pensa e você não dá nada para a velha. Está falando grego com você. Mas o que você tem? Você tem um conceito. Por isso que os gregos usavam isto. Chamavam isso de potiri. Porque isto é um pote pequeno, onde se põe água. E nós falamos, pega lá no pote. De onde veio essa palavra pote? Coisa mais jeca. Coisa da roça. Não, veio da Grécia. Só da Grécia. Agora, para você entender que isto é um copo, você tem que ter pensamento, tem que ter conceito. Por que você não bebe água, eu acho, num vaso de flor?
Pega e vira, quando você está com sede. É um pote, serve para pôr água. Com flor ou sem flor, é a mesma coisa. Porque você sabe que aquele não é o conceito onde você vai usar a inteligência para encontrar a água de beber. Então nós identificamos, na verdade, não são objetos, são conceitos. E é uma tragédia quando você vai em algum lugar muito modernoso e eles mudaram o conceito. Existem alguns postos de gasolina que querem ser chiquíssimos. Que você vai ao banheiro e depois de fazer as necessidades, você não sabe como dar fim naquilo. Você fica olhando, onde é que é o botão? E se aperta, e o negócio não funciona. E você olha embaixo e o negócio não funciona. Você passa a mão assim para ver se ele dispara sozinho e o negócio não funciona. Porque o conceito não é aquele que você está acostumado. Então você espera esvaziar o banheiro bem esvaziado para você sair correndo e ninguém vê que foi você. E aí, a hora que você sai do banheiro, que você fecha a porta, você ouve tudo funcionar lá dentro. Meu Deus do céu! Tem algum fantasma aí? Não. É que alguns inventaram esse negócio de que para você permitir que o banheiro funcione, você tem que sair do banheiro e fechar a porta. Aí ela conecta a coisa lá e a descarga vem, né? Faz o asseamento geral, joga soda cáustica e tudo, passa um pano seco, passa vapor esterilizante e pronto, fica tudo limpinho para o próximo. Mas você não sabe daquilo. Como você vai lavar a mão depois? Cadê o sabão? E como era bom o tempo de saboneteira. A saboneteira, a torneira que você tem, aquela coisa que você gira assim e ela sai água. Aí você chega lá, não tem saboneteira, não tem sabão. Aí tem um negócio de ferro assim, que você não sabe como funciona. E você fica, onde é que é o botão que eu aperto? Você está vendo? Você está recorrendo aos teus conceitos. Aquilo, modernamente, alguém inventou uma novidade para cobrar mais caro e para fazer parecer que você é moderno. Então, a torneira não tem abridor. E eles têm que explicar, eles têm que geralmente pôr um papel explicando como é que a torneira funciona. Mas eles se esquecem daqueles que não sabem ler. Ou seja, aqueles que estão acostumados com a velha torneira que eles sabem como funciona sem saber ler, para essa que para você entender como funciona tem que saber ler. Conceitos que ninguém explica para a pessoa. Outro dia eu fui a um banco e tinha aquelas negócios de você tirar ficha, porque agora é tudo com ficha, com senha. Você tem que, para ir no caixa tem que tirar uma senha, para falar com fulano tem que tirar uma senha, para tomar água tem que tirar uma senha também, para ir no bebedouro. Aí para tudo é senha. E aí tinha uma máquina bonita assim, bem na porta da entrada. A máquina estava lá e tinha um funcionário do lado da máquina. Para que o funcionário do lado da máquina? Para fazer para a pessoa que chegava o que precisava fazer. Porque a tela era de touchscreen, você tinha que só tocar na tela para você ir para o lugar que você queria. Mas quem é que adivinha isso? Um banco recebe gente de todo tipo, gente de cultura variada, gente que tem acesso à internet, gente que não sabe o que é computador, e que eu quero entrar para ir no caixa. Tira a senha lá. Se deixar a pessoa com a máquina sozinha, ela arranca o sapato e dá uma sapatada na máquina até quebrar, coitada, porque ela não vai saber como funciona. Por causa de conceitos. Então, olha só, né? Como a nossa falta de lógica no mundo está levando as pessoas. Eles fazem um super aparelho que não funciona se não tiver alguém que faça funcionar para atender aqueles que precisam do aparelho. Por quê? Porque eles têm que ser modernos. Será que nós estamos precisando de modernidade ou estamos precisando de coisa prática e fácil? Aí você luta para mexer no computador, você não sabe nem nada, começou a aprender, fez um curso, aprendeu a mexer no sistema, e começa lá. Aí faz todo o serviço, fica lindo. Aí você vai salvar, porque só Jesus salva. Então,
você vai salvar o arquivo. Aí você aperta, vai lá na coisinha de salvamento. Plim! Aí ela abre uma tela assim. O que você quer fazer? Quer salvar com isso, com aquilo, com aquele outro? Quer desprezar? Você não sabe o que é isso, o que é aquilo, com aquele outro, mas aquele outro, o pixel de sal, com tal tamanho, aí você põe lá, desprezar, ele joga o seu arquivo no lixo. Você trabalhou um dia e meio naquele arquivo. Não, mas eu não quero desprezar o arquivo, eu quero desprezar essas coisas. Ah, mas você falou que queria desprezar. Acabou. Está danado. Tem que fazer tudo de novo. Porque algum muito inteligente, que quando fez a programação, estava pensando que todos os outros eram tão iluminados como ele. Outra coisa. Quem é que navega a internet aqui em sites? Levanta a mão. Já entrou pelo menos uma vez na vida. Isso. Você entra assim no site, está precisando de informação. Aí você fala, onde é que eu faço? Aí tem umas perguntas para fazer, umas coisas que eu preciso saber. Meu Deus, onde é que eu vou? Já tentei. Aí, você não vai, liga para alguém, fulano, você pode dar um suporte. Você aprendeu a falar suporte. Antigamente suporte era outra coisa. O que é? Ah, eu tenho umas perguntas para fazer, mas eu não encontro onde fazer essas perguntas. Ah, não tem uma teclinha escrito FAQ? FAQ? Aí ele vai procurar, tem lá um negócio, FAQ. FAQ. Vai aí que faz as perguntas. Pô, mas eu estou no Brasil, por que algum iluminado escreveu FAQ? Por quê? Imaginando que você que navega em português vai entender que FAQ é a abreviação do que mesmo, Raul? Frequently Asked Question. Vocês acham, vocês estão em casa, que algum brasileiro que não fala inglês vai entender, e principalmente a Dona Maria, de 68 anos, que conseguiu comprar um computador finalmente para assistir a TV Alvorada, vai entender o que significa FAQ, Frequently Asked Question, que quer dizer perguntas frequentes. Então, por que o idiota que fez esse negócio não escreveu lá perguntas frequentes? Tem dúvida? Entre aqui. E se fosse ainda um pouquinho mais, assim, família, diria, posso te ajudar? Que nem tem aqueles negócios, dos vendedores de loja. Posso te ajudar? O que precisa para uma pessoa que faz um negócio desse? Ter um pouco de juízo na cabeça para entender que quem vai mexer com essa ferramenta não sabe o que é FAQ. Tem até medo. FAQ. Lembra faca? Faquir. Faqueiro. Eu não vou mexer nesse negócio. Falta um pouco de entendimento. Então, o que a gente vê? No banco, uma máquina linda que ninguém sabe mexer, precisa de um funcionário. Nesse caso, pelo menos, a máquina não pôs funcionário da rua, graças a Deus, Por enquanto. Porque enquanto tem gente precisando do cara para explicar, muito bem. Imagina você vai no posto, tem a torneira, pensaram que eu esqueci da torneira. Ah, não sei como tirar. A água não sei como tira. É um negócio assim, parece um pescoço de pato, mas fica lá. Não tem a orelha para eu poder mexer, para sair água. Conceito, seu conceito não funciona. Você não entende o conceito dos outros. Então, esses filósofos estão dizendo, você não percebeu o que tinha na sua casa. Mas você não percebeu? Por quê? Porque o seu pensamento não registrou. Por isso, para outros filósofos, ser, quer dizer, existir, não é ser percebido. Existir é ser pensado. São conceitos que fazem você imaginar que será que aquilo que está fora de você corresponde ao que você está vendo? Será? Quem garante? Ninguém garante. O daltônico, por exemplo, o que acontece com o daltônico? O que acontece com o daltônico? Ele não enxerga a cor. Não enxerga a cor, tadinho. Ele vê tudo transparente. Ele não enxerga. Veja só o que vocês estão respondendo, Ele não enxerga a cor. Não enxerga a cor?
Ele não distingue certas cores. Ele enxerga a cor. Ele enxerga branco, amarelo, roxo. Mas em alguma parte do espectro, há um defeito na sua capacidade de captação que ele não distingue, por exemplo, o verde do vermelho. Os dois aparecem cinza para ele, por exemplo. Isso é problemático? Muitas vezes, todo mundo, os caras daltônicos vão pensar que o André, a Alice, o Vanderlei, o Gaspar, está todo mundo de vermelho ou de cinza. Que diferença faz isso no mundo? Nenhuma, graças a Deus. Mas ele é motorista de ônibus. E aí, vou descobrir que ele era daltônico depois que ele se meteu num acidente e matou todos os passageiros, só ele sobreviveu. Mas por que disseram que você passou no vermelho? Não, que nada, estava cinza. Não existe esse negócio de vermelho, verde, para você que existe, para mim é tudo cinza. Os caras inventam os farol que ninguém entende. Vem a diferença. Para ele o mundo é diferente porque ele tem um defeito de captação, que é um defeito funcional. Não é um defeito moral, não é um defeito de caráter. Não, é da forma como ele recebe isso. Então, chegamos ao René Descartes. Ele criou, baseado nesse conjunto de raciocínios, a chamada filosofia cartesiana. Ele negou, já que eu não posso ter certeza do que está fora de mim, eu não posso ter certeza que o Sérgio esteja aqui, apesar de eu estar vendo alguma coisa que parece ele. E certeza eu não posso ter. Eu posso ter uma suposição, uma ideia, um indício, mas certeza eu não tenho. Então eu vou dizer, como ele disse, que nada existe que me dê segurança. Nada existe fora de mim. Mas quando eu extermino tudo, ainda existe uma coisa que eu não tenho como duvidar, que eu não tenho como negar. Eu não posso negar que eu estou duvidando. Eu duvido de tudo. Tudo que está fora de mim, para mim não existe. Eu posso fazer isso. E pode ser verdade. Não existe nada. Mas eu não posso dizer que eu, dentro de mim, não existo. Por quê? Porque até para duvidar eu estou pensando. E daí ele extraiu a frase: penso, logo existo. Começa o grande edifício do criticismo. A crítica. Este processo de criticar todas as coisas, e é por isso que nós falamos deles, nós precisamos desenvolver. Não é meter o pau em quem não concorda com a gente. Não é brigar com as pessoas que são diferentes. É você estabelecer crise. Daí vem o crítico. Crise. Chacoalha e vê o que sobra. Olhe para os seus valores, para os seus conceitos de vida. Chacoalhe tudo isso e vê se sobra alguma coisa em pé. Como fez René Descartes. Então olhe para o seu estilo de viver. Chacoalhe o seu estilo e veja se sobra alguma coisa consistente. Eu estava hoje meditando em certas coisas. E uma delas era esta. Nós vivemos uma época no Império. E o mundo esteve vivendo no Império por muitos séculos. E uma das coisas interessantes que o Império fazia era o quê? Para um rei ou para um imperador se manter, ele precisava de apoio. Precisava de, não só lacaios, não só de escravos, mas ele precisava de uma classe de apaniguados que, pelas grandes vantagens que tinham, iam defender o rei. Então, todos os impérios criaram um sistema de castas. Duques, condessas, viscondessas, barões. E assim, cada um era uma coisa. Isso é próprio de um sistema em que
Você classifica as pessoas, geralmente por dinheiro, por poder, por querer agradá-las, para trazê-las cada vez mais perto, em grau de importância, e para dar a elas a impressão de que elas são superiores aos outros. Então o duque tinha dificuldades de conviver com aquele que era menos do que ele, com o barão. O barão não se metia com gente que era conde, porque ele era menos. E o sonho do conde era conseguir um baronato, do barão era conseguir um ducado, e assim eles lutavam para, eu sou o fulano de tal. Quem assistiu o Poderoso Chefão aqui? Levanta a mão. Lembram-se desse filme? O filme começa em uma festa comemorativa do quê? Don Corleone está comemorando o quê? O quê? Não entendi. Não. Pode até ser o casamento da filha, mas isso não é o que mais é importante. O que ele está comemorando? Ele recebe um título. Que título? Um título da igreja, que a igreja oferece aos que não são religiosos. Alguém lembra o nome? Por isso ele usa o título de Dom. E ao longo da festa, lá está o arcebispo da cidade, o bispo da cidade, comendador. Ele recebe esta comenda, que é uma coisa que enobrece na sociedade. E você observa que para ele receber essa comenda, ele paga para os prelados, em forma, entre aspas, de doação, não sei quantos milhares de dólares. Porque ele quer que a comenda lhe dê o realce. O casamento da filha é um momento de dar uma comemoração em escala familiar para uma coisa que para ele é um golpe de poder em uma sociedade. Que ele corrompe, que ele se vale do seu poder para manter no lixo, mas que ele quer o título. Assistam de novo, pelo menos o começo, e vejam os detalhes. Então, antigamente era comum no império essas coisas acontecerem. O barão, a baronesa, a duquesa, o duque, que iam sucedendo uns aos outros. Na Inglaterra até hoje tem duque de quente, duque de frio. E assim os duques, é a quinta geração, o filho mais velho herda. Eles são muito tradicionalistas, não é? Ainda temos a rainha, que mantém, né, no casamento do filho do príncipe Charles, as duas mais feiosas que foram lá com o chapéu que parecia coisa do outro mundo. Vocês lembram disso, né? E isso todo mundo viu. Todo mundo guardou. Ser é ser percebido. Ninguém sabe o que Bellini falou no livro Obras Póstumas. Mas todo mundo se lembra daquele show de exotismo, para não dizer outra coisa, daquelas duas malucas lá no casamento. Sabe quem são as duas doidas? Princesa disto e princesa daquilo. Duas princesas. E você fica pensando, né, em, sei lá, alguma princesa famosa dessas, nos contos de fada, Branca de Neve. E aí aparece aquelas duas malucas com aquele chapéu horroroso na cabeça. Princesa. Então, até hoje, em nações que cultuam, nós temos essa escala hierarquizadora. Mas nós agora já estamos em outro sistema, que não tem mais o império. Que não tem o barão, o duque, a princesa, a duquesa. Mas, se não tem, alguém pode pensar assim,
Poxa, então nós melhoramos, né? A gente não tem mais esse negócio de um achar que é mais do que o outro. Será? E o que eles precisam fazer para que você continue a se sentir duque, barão, duquesa? Precisam de um rótulo. E este rótulo se chama etiqueta. Nós não temos então o título, mas nós usamos os títulos para mostrar quem nós somos. E se alguém olha para o outro e vê que ele está com uma calça meio rasgada, ai, tadinho, ele é da plebe. Agora, a calça que ele comprou e ele pagou R$800 ou mais pela calça jeans, é a mesma calça que esse Zé Mané, plebe, vai comprar em qualquer lojinha, porque é o mesmo tecido praticamente. Só que na outra loja, lá, importante, os caras pegaram o negócio, botaram um carimbão de pano, costuraram e disseram, essa é a calça tal. E aí você paga. E assim são os carros. Assim são as aparências. Por que nós estamos tendo uma campanha de moda? Lá em São Paulo, todo mês tem um negócio de moda, que eu tenho certeza que nenhum de vocês, ou quase nenhum de vocês sabe o que significa. Porque eles dizem assim, a semana da SPFW. O que é esse negócio? SPFW. Você foi na SPFW? Não sei, isso pega? É longe? É de ônibus, de avião? Por quê? Porque é demodê num país de língua portuguesa você falar na Semana da Moda. Semana Paulista da Moda. Não, você não pode falar assim. Você tem que falar SP Fashion Week. E como você, para falar isso, é muito comprido, então SPFW. Então você lê em qualquer jornal, a semana SPFW, a SPFW foi aberta essa semana maravilhosa. Quer dizer, parece um negócio que veio da Lua, que baixou num disco voador e apareceu ali. Uma sigla que você não sabe nem o que significa, porque não é nem na sua língua. Mas está todo mundo, a SPFW foi tão... Eu comprei esse modelito lá. O que é essa? Essa postura é o quê? É uma forma de você se promover a barão, a duque, a duquesa, a princesa. Já que nós não temos mais império. O império é o império da aparência. E no império da aparência, os que se fantasiam mais com coisas mais caras, são invejados, eles são, assim, temidos até pelos outros que ficam vendo qual é a marca da calça que ele está usando. É a mesma coisa. São conceitos. Então, se você chacoalhar a sua mente e perguntar, por que você se incomoda em ter que trocar uma roupa que ainda está boa para você? Só porque apareceu na televisão uma lambisgoia lá dizendo que agora a moda será de outra cor. Quem é ela para dizer isto? Ela é uma pessoa que pesquisa a moda. Onde? Bom, se ela foi no Egito Antigo, está danada. Se ela foi nas pirâmides, então está pior. Se ela foi lá nos trogloditas, meu Deus, vai ser uma desgraça. Ela foi da cabeça dela e inventou um negócio que deve ser movido todo ano, para que aqueles que vivem querendo promoção social se iludam achando que eles melhoraram de vida porque trocaram a cor da blusa. E que ele será menos, que ela será, meu Deus, eu serei ridicularizada porque eu estou usando as listas do ano passado. Não percebeu ainda que zebra do ano passado ou zebra deste ano continua a ser zebra do mesmo jeito. Isso não é importante. Quando falamos de conceitos, nós precisamos aprender a chacoalhar os que nós aceitamos como se fossem valores de verdade. Aqui entra a música. Porque você gosta desse tipo de música.
Por que aparece um gaiato lá dizendo que vai pegar você e você faz as mesmas coisas que o gaiato está fazendo? Você é isto? E todo mundo faz como se fosse a maior sem cerimônia você dizer que vai ter um gesto com uma outra pessoa, porque é bonitinho, todo mundo faz, todo mundo canta e ninguém fica vermelho. Não é uma questão de intransigência, não. É uma questão de critério. O que você acredita? E quando você chacoalha o que você é, você descobre um monte de meio negociatas que a gente faz, coisas escamoteadas que a gente tenta fazer de conta que não, isso não é mal, não faz mal para ninguém, um pouquinho assim, um pouquinho lá. E na verdade, cada vez que você cede em algum princípio, você não sabe por quê tem princípio. Nós estamos assistindo 2 dias seguidos depoimentos de santos, depoimentos de pessoas assim, incólumes, que estão sendo perseguidas pela injustiça dos outros que têm inveja deles. 2 dias inúteis, jogados fora em televisão para terem ibope. Pergunta se essas televisões dão 5 minutos para uma instituição beneficente fazer um pedido, sem cobrar. Pergunte se dão. Mas é que eles fazem o Criança Esperança, a pessoa liga e do telefonema o dinheiro vai para a associação lá de não sei onde. Sabe quanto do dinheiro vai para a associação lá de não sei onde? Uma fração mínima de cada ligação. E você acha, eu ajudei o pobrezinho amputado lá na África que está sem a perninha, porque perdeu lá na briga, na guerra de gangues. 80% ficou na instituição, o governo tirou mais 20% e 0,5% foi para algum lugar. E as pessoas acham que elas estão sendo boazinhas, que pegaram o telefone e fizeram um grande esforço de discar 8 numerinhos. Como é bom, Jesus ensinou tão bem a fazer o bem. Olha aqui, como dói a ponta do meu dedo. Mas por amor a Jesus eu vou fazer. Você colaborou com R$50. Muito obrigada, as crianças agradecem. Como eu sou bom. Critique isso em você. Estabeleça uma crise em relação a quais são as condutas que nós temos. Em relação àquilo que é o mundo. Do que nós participamos, de que joguinho nós fazemos parte. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar achando que alguém falou mal de não sei quem, essa pessoa não presta. Falaram mal, falaram que o Chico corrompia não sei quem, ele não presta mais. E então o espiritismo que eu aprendi também não presta mais, porque é feito de tantas pessoas, e essas pessoas, elas erram, elas fraudam. Mas se você está procurando um negócio em que não haja pessoas envolvidas, com todos os seus problemas e defeitos, mude da terra. E ainda assim corre o risco de ir para um lugar pior. Por que nós somos vulneráveis? Porque nós não temos critério. E não temos critério porque nós não aprendemos a pensar. E não aprendemos a pensar porque a gente não gosta de ler. A gente gosta de ouvir. Porque não dá trabalho. Daqui a meia hora, quando terminarmos o nosso encontro, vocês vão sair na rua, não vou nem lembrar do nome dos filósofos que eu falei aqui. Não vou me lembrar, a não ser os que anotaram aí em algum pedaço de papel, quais foram os conceitos que eles criaram para entender o mundo. Semana que vem eu vou ver se eu lembro. Aí na semana que vem esquece o livro. Não lembra do nome e ainda esquece de trazer o texto. Então, gente, olha, são coisas importantes que a vida está nos oferecendo. Mas que nós só vamos aproveitá-las quando a gente quiser. Só.
falamos aqui da questão da música. E informamos algumas obras que são muito interessantes. Não que todo mundo tinha que ter lido, tinha que ter comprado o livro, tinha que ter... Não. Mas que alguém tivesse ido atrás, alguém tivesse feito uma pesquisa mínima a respeito. Ah, mas eu não gosto de música. Tá, tudo bem, não tem problema. Mas, vocês que vêm toda quarta-feira, sabem que geralmente é sempre assim. E vocês pelo menos são honestos, e isso é um valor positivo, é uma virtude, de não levantarem a mão dizendo que leram. Porque certamente aí eu vou querer saber o que acharam. E aí vai ser que nem esses políticos lá. Explica como é que o senhor conseguiu comprar uma mansão que custava 3 milhões por 400 mil. O senhor que no ano anterior teve só 240 mil de renda. Não, assim, porque tal coisa, tal dia, eu acontecia de levantar, aí eu vi um meteorito do céu, o meteorito caiu no vizinho, fez uma explosão, e então, aí eu fiquei agraciado por Deus, e eu comprei a casa. Aí a pessoa vai tentar explicar o inexplicável. Você leu? Então conta pra mim. Que nem aquelas pessoas, eu li o livro, que maravilha, e o que você achou? Tão bacana, e qual o personagem que você gostou mais? Eu não lembro do nome. Nenhum. Tinha uns 3, né? Não, tinha 38. Escolhe, chuta aí uma Maria. Deve ter uma Maria no livro. Então, são coisas que, por falta de crítica, nós acabamos... Crítica conosco mesmo, não é? Não é criticar os outros, que isso a gente sabe fazer. Conosco mesmo, nós não sabemos como sair dos nossos embrulhos. Mas quando nós aprendemos, é muito fácil. Você está com um problema, você não precisa perguntar para o seu vizinho, não precisa perguntar para o seu chefe, você só pode, você só deve, você só vai se sentir bem em perguntar quando você já tenha feito a avaliação pessoal do que fazer. Olha, eu analisei, eu tenho essa saída, tenho essa e tenho uma outra última. Essas são favoráveis, essa aqui é mais ou menos, a outra é a mais perigosa. Estou em dúvida entre 3. Essa tem coisas boas, tem coisas ruins. Essas tem coisas ruins, mas as coisas que ela pode produzir a médio prazo são boas. Ou seja, você sabe, você avaliou. Então, nada melhor que você, para ter uma opinião que te sirva de um respaldo, às vezes uma pessoa que enxerga de fora, você perguntar para alguém da sua confiança: o que você faria numa situação assim? A, B, C, D ou E? Estando nessa situação, qual seria a sua opinião? Mas você não depende dela. Você sabe, você é capaz até de dizer, ele deu uma opinião, que tem um argumento novo aí que eu não tinha pensado. Talvez esse argumento novo pese naquilo que você vai usar para decidir. Esse argumento novo. Mas se ele não te der nenhum argumento novo, você já sabe, você já fez a análise. Daí ser interessante a vida, porque a vida é sempre novidade. Pode ver, não tem um dia que você não tenha uma novidade. Um problema novo, um radar novo. Agora tem radar novo. Agora eles põem radar no lugar onde tem o radar. Umas caixas pretas assim, ó. Você passa no radar, aí o cara já acelera, já tem 30 metros para frente e outro radar, te esperando. Eles precisam pegar você de qualquer jeito, porque eles partem do pressuposto que nós somos desonestos. E como eles são espertos, então eles movem os radares, não são mais aqueles radares compridos assim, que parece, sei lá, uma boia de criança na piscina, aqueles negócios assim. Não, agora é uma caixa preta, assim, parece sei lá, um mini cofre com um tripézinho. E geralmente eles estão nessas avenidas grandes de entrada e saída. Lá que vai para Souzas, tem sempre lá, aqui nessa daqui às vezes tem. Então todo dia você aprende uma novidade. Você aprende onde tem radar fixo, aprende onde tem radar móvel. Você aprende como funcionam essas coisas, você vai atrás, você aprende por onde entrar, por onde sair, você aprende que para entrar no túnel tem que andar 40 por hora.
Porque para entrar no túnel, que você vai lá para outra parte lá do hospital Marugate, você, na entrada do túnel, é 40 por hora. Aí no meio do túnel é 50 por hora. E na saída do túnel tem alguém com radar móvel esperando você, porque ele vai saber que você vai sair, acelerar que nem um louco, e vai passar, porque lá fora é 60 por hora, ele está com o radar te esperando. Mas você aprende. Novidades. É claro que essas coisas não são muito úteis, pelo menos para você crescer como espírito. Mas você, estando atento todo dia, você terá uma novidade para usar na sua cabeça e pensar, puxa vida, olha, eu não sabia isso, agora eu sei. Porque a pergunta que vem logo depois, a 252, a 251 falou da música, a 252 vai falar sobre se os espíritos são sensíveis à beleza da natureza. E o conceito não é diferente. A música, ele nos disse, na Terra, as músicas ainda são muito grotescas. Mas existem músicas muito sublimes no plano espiritual, que são alimento para a inspiração das almas. São coisas na minha opinião pessoal, isso não é doutrinário, isso é André que está falando. Se Deus fala com alguém, ele canta. Ele não fala. Porque a música é das linguagens aquela que talvez mais revele a essência divina. Mas não a do eu pego você. Já pensou Deus cantando isso? Ainda fazendo a musiquinha lá junto com ela, eu vou pegar você. Ah, e se eu te pego? Não é essa. Mas a música, realmente, o conceito superior de linguagem. Porque a música penetra em nós sem precisar ser entendida pelo raciocínio. Quando você escuta uma música e você sente a música, ela chega a tocar em você e você não sabe por que tem vontade de chorar. Você não sabe por que se sente forte. Você não sabe por que tem vontade de vencer o mundo, que tem vontade de sair lutando. Só de ouvir uma melodia que não tem nada de racional. E ela entra e vai aonde você tem a sua fragilidade, tem a sua necessidade, tem a sua ansiedade. Por isso, dentro daquilo que Leon Denis fala no livro, que a Cícera nos disse hoje, nós temos eu tenho para mim que se existe uma linguagem divina no universo, ela se chama música. Não esta que a gente faz, mas a da harmonia, que retrata melodias. Olha, das poucas vezes na Terra que eu me recorde ter acordado chorando por não aguentar o que eu estava vivenciando do lado de lá, todas elas eu estava ouvindo alguma música. E elas eram tão profundas que meu espírito não aguentou. A emoção que ela me produzia. E eu acordei chorando porque eu acho que foi a forma de o mundo espiritual me proteger daquilo que eu estivesse sentindo em relação àquilo que de verdade ela estava tocando na alma. Nunca acordei chorando por pesadelo, por ter sonhado com morte, por ter fugido de gente que queria me prejudicar. Isso nunca foi motivo de me fazer acordar assim, chorando, fulano morreu, ele me matou, sou eu. Não. Mata bem matado, não tem problema, não sabe? Mas às vezes que eu me lembro de ter acordado em lágrimas por causa do choro, foi cada uma daquelas em que a música significava tudo de lindo, de belo, que a gente não encontra facilmente ou quase nunca
por aqui. Agora ele vai falar da beleza. Pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Nós temos a Terra, um planeta que tem na sua própria estrutura coisas que encantam. Coisas do mundo inorgânico que encantam, coisas do mundo biológico que encantam, coisas do mundo cultural que encantam. Porque também, em função do pensamento, nós somos a única raça que existe na Terra capaz de produzir uma coisa que se chama cultura. Cultura é a ação de renovar conceitos que já estão postos. Cultura é dar sentido novo às coisas velhas. É inventar, para exprimir o mesmo conceito, formas diferentes. Os animais não produzem cultura, porque eles fazem sempre o que o instinto manda fazer, sempre igual. O João de Barro constrói a sua casa sempre do mesmo jeito. Ele não constrói a casa dele porque ele olhou um homem fazendo uma biboca e falou: Senhor, poxa, até que essa biboca é legal, eu estava fazendo uns ninhos de paninho aqui, de capim, essa casa da ventania que dava, eu passava um frio, eu vou fazer uma casinha de barro. E aí um dia ele fez uma casinha horizontal, outra vez ele fez um condomínio vertical, aí na outra vez ele chamou um sócio, os dois fizeram uma casa geminada. Nada, eles não fazem isto porque resolveram inovar. Eles fazem porque a sua espécie criou isto neles e eles nascem com esta tendência. Mas você, como ser inteligente, você produz cultura. Então você usa os mesmos materiais e faz as coisas sempre de um jeito novo, de um jeito diferente. Você muda e vai incorporando conceitos. Então, a beleza também está em uma forma de nós expressarmos coisas antigas em coisas novas. Essa é a chamada beleza cultural. Desde que, obviamente, certos requisitos possam ser respeitados. Não o que nós temos feito, chamando de cultura e enaltecendo coisas que são totalmente descabidas. Agora, a pergunta 252 leva o raciocínio para a questão das belezas da natureza. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? Vocês acham que sim ou não? São ou não? Por exemplo, dá um exemplo para mim, Andréia. Você quer um exemplo de que eles são sensíveis? Alguma coisa que você já leu ou que você se recorda sobre esta afirmativa. Então, eu parto do princípio que, assim, estou pensando num espírito não muito elevado. Nós somos sensíveis às belezas da natureza, da música, das coisas. Então, acredito que essa percepção nossa grosseira também, em graus mais elevados, também deve ser mais sutil e deve sensibilizar, sim. Agora, que eu li, que eu saiba, assim, exato, não sei te dizer. Tá. Alguém se lembra de alguma leitura que tenha feito que fala da ação dos espíritos na busca dessa beleza da natureza? Aqui, ó, Alice. Certa vez eu li um livro que eu não recordo o nome agora. Tudo bem. Que ele fala, é um espírito que tinha acabado de dizer, eu voltei. Aleluia, ele lembrou. Eu voltei lá. E aí quando ele desencarna, que ele vai para o mundo espiritual, né? Aí ele vê o sol lá e ele vê uns raios diferentes e tal. E aí ele acha aquilo muito lindo, muito maravilhoso, porque é tudo aquilo que ele não tinha visto até então e fica deslumbrado com aquilo. Ele começa a ver a natureza física com os olhos espirituais e não mais os olhos físicos do corpo, não é?
E ele vê uma renovação muito grande naquilo que antes ele não percebia. Isso mesmo. Não é? Uhum. Esse é um relato muito bacana. E também nós encontramos o André Luiz falando muito sobre essas alterações vibratórias, seja em função dele estar no plano espiritual, seja também quando eles vão visitar lugares que são agradáveis para o aprendizado, para realizarem reuniões. O mundo espiritual na Terra, quando é possível, se congrega em bosques, em lugares abertos, onde ali oram, ali fazem seus conclaves, não só em nosso lar, mas também aqui na Terra. Há um momento em uma das obras que ele vai procurar o campo. Eles estão na Terra e eles vão até o campo buscar energias da natureza, nessas belezas que estão à disposição do ser humano. Então, nós observamos que as obras espíritas trazem, algumas delas, relatos bastante interessantes a respeito deste nível de ligação. Agora, lembramos também, dentro daquilo que a Andréa falou, que é natural que em cada nível evolutivo, a beleza e a ligação que nós tenhamos com ela sejam compatíveis com o grau evolutivo. Para certos espíritos, você observar um planeta como a Terra e ver algumas coisas que a gente admira de maravilhosas, para eles não tem nenhuma novidade. Perto daquilo que eles conhecem de beleza, é como quando você ia na escola e comprava aquelas caixinhas de chiclete que vinha uma surpresa. Surpresa era sempre assim, era um anel de plástico vermelho com um aro douradinho de arame, que você achava que era uma joia, que era um rubi, né? Então você, olha o anel, meu Deus. Um dia eu me lembro, passei em frente de uma loja, eu não entendia nada dessas coisas, e tinha umas pulseiras feitas de ferro, com uns negócios verdes, assim, umas pedras. Eu fiquei encantado, falei, eu vou comprar isso para minha mãe. Comprar para minha mãe. Aí eu comecei a juntar dinheiro, todas as mesadinhas, moedinhas que eu ia juntando, porque eu ia comprar aquele negócio para minha mãe, achando que eu estava comprando uma safira, uma esmeralda, em um bracelete de platina. Aí eu fui lá, quando eu arrumei todo o dinheiro que precisava, fui lá e comprei. Aí cheguei para minha mãe, dei para minha mãe aquela coisa, sabe aquelas caixas de papelão que vem grampeada assim nos cantos? A joia era tão valiosa que ela era guardada assim, umas caixas de papelão fininhas assim, com os grampos prendendo. Aí a pessoa embrulhou, eu trouxe para minha mãe todo feliz, achando que eu ia dar uma super joia para ela. Para mim era bonito. Minha mãe, ai, que bonito, que bom, muito obrigado, como toda mãe, né? Nunca vi minha mãe usando aquele negócio. Deve ter dado para o primeiro mendigo que passou na rua. Não, tudo bem, valeu a intenção, mas a intenção de criança é essa. A nossa intenção na Terra, nossa admiração por certas belezas, está na mesma proporção, se não for pior. Então, naturalmente, quanto mais evoluído é o espírito, que é esse o raciocínio que André estava fazendo, mais ele terá acesso a belezas que são indescritíveis. E aquilo que a gente via ficava, uma cachoeira, né? Uma pedra, uma fratura no terreno, um córrego que cai ali e faz aquela fumaça. Ai, que coisa linda, que maravilha. Vamos passar o fim de semana aqui, olhando a cachoeira, sentindo o spray de água no nosso rosto. Tudo bem, você se abastece, você está em sintonia com forças boas. Mas imaginar o que, sei lá, Francisco de Assis, Jesus, conhecem de belezas no universo? Eles devem olhar para a nossa cachoeira e falar assim, eu lembro, assim, quando eu morava lá na roça, tinha uma bica d'água, parecia com isso aí. Para quem nunca teve água encanada, uma bica d'água é uma cachoeira. Maravilhosa, olha que coisa santa. Ajoelha aqui, vamos fazer a reverência. A gente tem uma bica d'água. Não é?
Então, é mais ou menos um pouco parecido com isso. Mas não deixa de ser algo para o nosso nível que nos ponha para cima e que mostre também, não é? Nos deixe entrever o que deve ser lá para o alto, as outras moradas na casa do Pai, né? Vamos ver então a resposta da pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Resposta: as belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Então, os espíritos são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las, em compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Os espíritos elevados que estão em contato com as grandezas cósmicas, eu tenho certeza, não trocam em termos de admiração o espetáculo de uma nebulosa, uma única nebulosa no cosmos, por um laguinho que reflete a luz das estrelas em algum charco no meio do mato. Eles não desprezam, certamente, essas belezas. Eles não as ridicularizam, não. Mas, não é? Não dá para comparar. Não dá. Se você vai buscar isso, e nós temos os telescópios hoje que tiram fotografias riquíssimas, você dá risada do que nós valorizamos como beleza. E é isso que fez os astronautas mudarem muito, segundo o relato deles mesmos, depois que voltaram para a Terra, tendo visto o que eles viram. Sem falar dos ETs e das outras naves que eles viram também. Mas esta grandiosidade que existe, que nós não notamos porque nós não saímos do nosso umbigo aqui na Terra. A gente não sai da nossa casa, a gente não sai do nosso carro, a gente não sai do nosso negócio, a gente não sai da nossa família, a gente não sai. E mesmo quando a gente sai, a gente vai para o mesmo lugar. Nós não chacoalhamos o nosso modo de sentir, de ver as coisas, para vê-las de outro jeito. Nós sempre repetimos os esquemas que já aprendemos dos nossos ancestrais, que já desenvolvemos nas nossas rotinas. A gente sempre faz a mesma coisa. Até para mudar, a gente muda do mesmo jeito. Vocês já notaram que quando vocês vêm aqui, vocês sentam na mesma cadeira? Com exceção do Valdinero, que hoje sentou lá atrás, porque ele geralmente senta aqui. Mas houve uma época que ele só sentava ali também. Todo mundo procura sempre o mesmo canto. E acha ruim até quando já tem gente que ocupou o canto dele. Vou ter que sentar na outra cadeira, que o cara já pegou meu lugar. Que seu lugar? Você pagou a cadeira? Mas é bom você mudar para ver, né, a Cícera sentar desse lado, que ela nunca senta, ela senta sempre ali. Não é? Ela foge da câmera. Então são detalhes que a gente vai vendo que nossa rotina é sempre a mesma. Faça isso ser diferente com você. E do mesmo jeito que você hoje vem aqui, senta no mesmo lugar que você já veio as outras vezes e sentou, você é assim no relacionamento com seus parentes, no relacionamento com seus filhos, com suas esposas e maridos. Você é assim com seus clientes. Nós sempre vamos repetir aquilo que a gente já está acostumado a fazer, achando que o mundo é quadrado, esquecendo que ele não é. E é isso que nos incomoda quando algum golpe de vento tira a gente do rumo, né? Um insucesso financeiro, a perda de um ente que a gente ama. Eu era tão feliz quando ele estava comigo e agora eu não sei o que vai ser da minha vida. Ué, quando você nasceu, ele estava junto com você na barriga da sua mãe? Não, ela estava grudada em você quando você saiu? Não, você não aprendeu a viver sozinho antes? Vai aprender, vai continuar a viver sozinho depois. Mas é a história do velho comodismo, não é?
Eu era feliz porque ela fazia as coisas para mim, porque ele resolvia os meus problemas, e eu não tinha nem que trocar uma lâmpada. Que coisa melhor do que você agora não ter ninguém para trocar lâmpada, você tem que descobrir onde está a escada, descobrir onde está a lâmpada, ver que lâmpada que é, qual é a tensão, e subir na escada, ir lá, tirar, e falar, poxa vida, eu nunca valorizei o cara que trocava essas lâmpadas para mim, olha só que trabalhão que dava. Aprendeu a fazer. E a partir disso nós vamos melhorando. Então, são coisas positivas que a gente aprende todo dia, se estiver com desejo de aprender. Nós vamos abraçar agora, pararemos então aqui, olha, na pergunta 252, que já foi feita, e na próxima semana, a 253. Nós vamos para as perguntas de hoje. O Ítalo de Ubá pergunta: em minha casa são 5 pessoas, uma espírita, uma evangélica e 3 católicas. Minha dúvida é, se cada um tem a sua ideia do pós-morte, um acredita que quando morrer vai ficar dormindo, esperando o dia do juízo final. Outros que vão para o céu ou para o inferno. E para outro que vai para as colônias espirituais, umbral ou mundo, ou outros mundos. Como nos encontraríamos no outro plano? Bem, encontrarmos-nos no outro plano não depende da nossa ligação física. Para nos encontrarmos no outro plano da vida, nós precisamos adestrar a mente, porque é a nossa mente que vai facilitar ou dificultar o nosso encontro. Por isso é que os espíritos explicam, Ítalo, que aquela conversa do pacto de morte, daqueles casaizinhos que se amam muito e que falam, se vamos, ninguém nos aceita, você morre e eu também morro, e aí a gente se encontra e vai ser feliz do outro lado. Que dureza! Porque é exatamente isso que não vai acontecer. Porque o suicídio cria uma barreira vibratória na mente do ser que o comete. E esta barreira impede que ele consiga acessar as realidades do mundo espiritual com plenitude. Como também as ideias fixas que nós carregamos. Por isso, no livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando no programa O Espírito da Letra, na TV Mundo Maior, na TV SEI, na TV Alvorada, nós vamos ver capítulos em que eles vão visitar uma instituição no plano umbralino, mas um posto de atendimento, um posto de socorro, onde há pavilhões de quilômetros em que os espíritos estão ali dormindo, como múmias. E ele então indaga do instrutor Aniceto, e Aniceto lhe explica que na verdade eles estão daquele jeito, não porque eles tenham realmente se transformado em múmias, mas porque, quando estavam na Terra, a mente foi acostumada a imaginar que depois que morria, dormia. Ou que vinha o nada, que não existia nada além da morte. E quando o corpo pereceu, esta foi a ordem mental que o perispírito obedeceu. Tem que dormir. Então, eles se cristalizaram como se fossem crisálidas, e eles estão aqui sendo cuidados pelos trabalhadores com água magnética ou magnetizada, com a oração, com o passe, até que, depois de alguns anos, eles acabem despertando dessa ilusão. Porque do lado de lá, a mente funciona como a plasmadora da nossa situação. Você vai ver aquilo que é interessante para você. Você vai deslocar-se para os lugares que você possa ir e que a sua mente esteja conectada. Você vai viver no tempo que você mentalmente tiver construído, não no tempo real. Nós temos em reuniões mediúnicas atendido pessoas, espíritos, que vêm citar situações que aconteceram para eles há 300 anos. Como se fossem agora. Eles estão vivendo carregando espadas, carregando tochas, carregando chicotes, arcabuzes. Para eles é verdade. A mente está plasmada naquela época e está produzindo todo o cenário no qual eles se encontram. E para eles é verdade. Então, quando você vai conversar e quando a entidade assim o possibilita, uma das formas é a gente dizer a ela: você sabe em que época nós estamos? Você sabe qual é o ano
em que você agora está conversando? 1725. Não, você está enganado. Nós estamos vivendo agora em 2012. Como? E então começa a mente a ser trabalhada. A mente do Espírito. Quando ele começa a entender que a mente não está mais em 1700, nós já estamos em uma outra época, 300 anos depois. Então ele começa a visualizar o estado dele, o ambiente, começa a ver que ele não tem mais os arcabuzes, as espadas, aquela roupa toda, que é produção da sua mente. Então, Ítalo, para que nós nos encontremos do lado de lá, não é que nós devamos ser de A, B ou C religião. É que a nossa mente esteja serena, que esteja limpa, que estejamos com a religião que tenhamos, estejamos abertos para o entendimento. Quanto mais formos rigorosos e fanáticos, mais a nossa mente vai criar para nós estas armadilhas e vai nos escravizar até que nós nos desgastemos. E é o papel da zona umbralina. O umbral serve como um desbastador das ideias mentais que nós acumulamos, até que nós entendamos que aquilo que nós queríamos não é o bom para nós. Então, passamos o tempo necessário, não como punição, mas como um estágio de limpeza. Você vai entrar no centro cirúrgico, tem que passar antes por um processo de descontaminação de roupas, tem que passar um monte de produtos na pele, tem que tomar banho com sabonetes especiais, tem que cuidar das unhas, tem que fazer isso. Não adianta chegar lá e entrar só porque seu bambambam vai salvar o cara do coágulo do pulmão e vai matar o cara de infecção hospitalar. Não tem vantagem nenhuma. Então o umbral também é um processo de descontaminação vibratória para o espírito. Se nós soubéssemos disso e acreditássemos nisso, nós já começaríamos esse serviço aqui na Terra. Não precisaríamos passar por ele. Se nós nos despirmos dessas ilusões, se nós jogarmos o lixo, o que é do lixo, não guardarmos sentimentos, não guardarmos ressentimentos, será mais fácil estar do lado de lá. Mas enquanto não fazemos, aí vai ter aquela coisa, né? Os católicos estão lá em algum lugar, os evangélicos estão em todo lugar, e os espíritas onde é que estão? Cada um está no seu inferno, dependendo de como a sua mente construiu. Ou cada um está no seu paraíso, também de acordo com o que cada um carrega. Tá bom, Ítalo? Muito obrigado pela sua pergunta. O Jorge, do Ceará, em Tianguá. Qual será o critério de julgamento da misericórdia divina em relação às pessoas que, mesmo tendo acesso a tantas informações a respeito das transformações do nosso planeta, afirmam para si mesmo que nada acontecerá e continuam a viver sem nenhuma mudança responsável? Haverá alguma atenuante para essas pessoas que, mesmo não sendo más, não se interessam pela mudança que afetará a todos e continuam vivendo suas vidas normalmente? Jorge, vamos raciocinar de maneira direta. Quando você é chamado a algum tipo de consultório médico para adotar algum tipo de procedimento que vai melhorar o seu organismo e impedir que um problema maior aconteça, você tem uma unha encravada, essa unha está contaminada, está com pus, e o médico fala, olha, o senhor precisa rasgar esse canto da unha, arrancar essa unha cirurgicamente, porque isto pode infeccionar muito mais e o senhor pode ter um risco de uma contaminação generalizada. Tá bom, doutor, outro dia eu venho. Você pode não acreditar. Qual vai ser o critério do universo com essa pessoa? O dia que ela tiver uma infecção generalizada, não será ela a vítima dela mesma? Então, havia o médico, havia o remédio, havia anestesia, havia o processo cirúrgico, havia o processo anestésico, havia o processo antisséptico, tudo à disposição dela. Mas ela não quis arrancar a unha, morreu de septicemia por causa de uma unha inflamada. Já não é bastante punição? Ou você acha que Deus vai vir com um chicotão daqueles, bem, do bom, e além do cara já ter se danado, já ainda vai ficar chutando ele, né, massacrando com chicotada? Não, nossos erros nos educam, Jorge. Nós que queremos que as pessoas descubram coisas boas,
podemos muitas vezes nos frustrar, porque queremos o bem, as pessoas estão nem aí com elas. Mas pai e mãe sofrem isso todos os dias com seus filhos. Quantas vezes aconselham, esse moleque aí não é bom para companhia para você. Você não pode andar nessas pessoas, as pessoas não vão te ajudar. Ah, não, meu amigo, só não gosta dele, você não gosta dele, isso sim, você está querendo me cortar, me tolher, me castrar. Tá bom, o que você pode fazer? Não pode fazer nada. Vai bater, vai amarrar? Até uma certa idade você consegue conter, mas depois a vida tem que ensinar. Veja só que coisa interessante, recebi um e-mail hoje. Uma pessoa escreveu dizendo assim: olha, assisti o Transformações da Terra, volume 1. Então, fiquei assim, muito interessado, eu já pesquisava isso, eu gostei muito. Mas olha, a minha mãe assistiu comigo. Minha mãe assistiu comigo. E ela é muito medrosa. Ela fica impressionada. E ela ficou impressionada com aquelas coisas que ela viu lá no seminário. Então, né, o que aconteceu? Ela ficava com aquilo na cabeça, e teve um dia nessa semana que ela foi dormir. E durante o sono, ela sonhou com a mãe dela. A mãe, a que estava na terra, a mãe dessa pessoa que me escreveu, ele diz, ela é médium, mas não pratica. Não vai em centro espírita, ela tem mediunidade, mas ela não gosta dessas coisas. Mas a minha avó, a mãe dela, era espírita, praticante, em centro espírita, trabalhava, era médium. Então, essa semana agora, minha mãe sonhou com a mãe dela, que morreu em janeiro. E no sonho, a minha mãe falou assim para a mãe dela: ai, eu estou preocupada, porque tem umas coisas aí que eu ouvi que vai acontecer, de um planeta que vai chegar, umas coisas difíceis, que eu fiquei morrendo de medo, e eu queria saber da senhora se isso vai acontecer mesmo. No sonho. Aí conta o e-mail para mim, né? Minha mãe falou assim, que a mãe dela fechou o olho e fez assim com a cabeça. E disse para ela que ela se preparasse nos próximos 2 anos, que as coisas iam ser muito difíceis. Então ele estava me escrevendo para contar que até a mãe dele, que estava morrendo de medo desses negócios, encontrou a resposta no sonho dela. Não foi no seminário. E um espírito que ela confia, por ser mãe dela, que aparece para ela no sonho, diz para ela que era para ela se preparar, porque, segundo o que o Espírito diz, que ela teria que 2 anos pela frente bastante difíceis. Então, nós estamos contando isso, não é porque queiramos que vocês imaginem que somos dotados de uma capacidade de premonição, de ver o futuro, não. Nós, na doutrina espírita, não fazemos previsões. Os espíritos nos explicam que o tempo é diferente para nós e para eles. Por isso, muitas vezes, eles dizem algumas coisas genéricas e não falam nada de quando é, que dia é, que semana que é, que mês que é. E não é isso que o nosso seminário vai fazer também. Não vamos dar data de fim de mundo, nada disso. Mas cada pessoa está tendo alguma forma de sentir que a hora está chegando. Então, se não é você, Jorge, que vai conseguir fazer com que essas pessoas despertem, tenha certeza que de alguma forma alguém lá em cima está tentando fazer que essa pessoa acorde. Uma filha de um trabalhador da nossa casa, a menina hoje tem 5 anos, mas tinha 3 ou 4. 3 anos. Brincando, começa a falar para a mãe: ah, mãe, eu tenho um amigo. Que amigo? Ah, o Zico. O Zico? Que Zico? Ah, ele me ajuda de noite quando eu tenho que ir no banheiro. Eu desço da cama, ele me ajuda a descer da cama, depois eu volto para a cama. Ele me ajuda a subir na cama. Ah, o Zico. Então, né? Como a mãe é espírita, o pai também, já começaram a entender o assunto de outro jeito, né? Aí, o que o Zico falou para você? Ah, sabe que o Zico outro dia me acordou? E ele falou assim para mim: olha, vou te contar uma coisa. Porque ela disse que ela viu o mundo inteiro tremer, num sonho. E o Zico disse para mim: olha, eu vim aqui dizer para você que
o mundo mesmo que você está vendo vai tremer. Essas casas vão cair, tudo vai assim, passar por isso. Não é para você ter medo. Mas que depois todas as coisas vão ficar bem. Uma criança de 3 anos, que não entende o que é o fim do mundo, que não entende o que é explosão solar, o que é um terremoto, não sabe nada, não sabe explicar como é. Dizendo que um amigo invisível, que só ela enxerga, chamado Zico, que não é também um jogador de bola, durante a noite, quando ela está dormindo, fala para ela certas coisas, preparando a criança, que hoje já não tem 3 anos, deve ter 5, 6, poderá saber e já estar avisada. Então, Jorge, vamos confiar naquilo que a gente pode fazer, naquilo que os espíritos também podem fazer e estão fazendo, e vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é exatamente servir de apoio, de coragem, de ânimo para as pessoas. Não é espalharmos o pânico do quanto pior, melhor, é o fim do mundo, você tem que se arrepender, se converter e virar santo. Não é assim. É a gente perguntar, não é? Por que faz 2000 anos que nós estamos aqui ainda, tendo o que Jesus nos ensinou até agora, e a gente continua brigando com o vizinho, discutindo com o parente, achando ruim com crianças que estão fazendo barulho, matando o cachorro, o gato, dando veneno destruindo a natureza, envenenando um passarinho, prendendo em gaiola. Por que a gente ainda faz isso? Então, né, deixa que vai chegar a hora de todo mundo. Viu, Jorge? A primeira tremidinha que der, você vai ver como esse povo corre. É sim. O Ítalo de Ubá, é a última de hoje, Ana Paula? Tá. Seria possível um animal evoluir seu espírito até se transformar digno de reencarnar como um ser humano? Não, Ítalo, não seria possível. É isso que acontece. Todos nós somos animais. Tanto é que a nossa definição o ser humano é um animal. A diferença é que em nós a animalidade é dotada de raciocínio. Mas no outro animal, que é igual a gente, animal também, ele não tem o raciocínio completo. Essa é a diferença. Mas nós já estivemos lá, e eles vão estar onde estamos. Isso é da lei do universo. Processo de evolução que garante a todos a migração de um nível inferior para um nível superior. É assim que funciona. Não é que seria possível. Não, a lei do universo é deste jeito. Tá bom? Os livros espíritas, as obras básicas e algumas outras obras também tratam desta temática. Muito obrigado pela pergunta, viu, Ítalo? Um grande abraço para você. Bem, nós chegamos ao final do nosso encontro desta noite. Agradecemos a presença de todos. Obrigado, Senhor, pelas coisas lindas que o mundo nos reserva, se nossa mente estiver desejando aprender, pelo conhecimento que nos transforma, nos ajuda a colocar em crise nossas escolhas, nossos hábitos, nosso estilo de ser e de viver, para que pensemos: puxa, por que eu sou assim? Será que muitas das dificuldades que eu enfrento, dos problemas que eu passo, não são decorrência dessas escolhas que eu fiz? E se eu mudá-las? Se eu resolver ser mais gentil, ser mais paciente, ser atencioso, sincero e fraterno, será que alguma coisa também não vai mudar? E essa experiência enriquecedora nos transformará, de forma que poderemos entender o que você quis dizer quando nos disse: amai vosso semelhante, o vosso próximo, como a vós mesmos. Seria então de perguntar, Senhor, se esse amor que eu tenho pelo meu semelhante inclui eu fazer por ele todas as coisas que costumo fazer por mim, eu gastar com a fome do meu próximo que gasto com a cor do meu cabelo, com a cor da minha unha,
com os produtos que eu compro para desfrutar o lazer. Se tudo isso está de acordo com o ensinamento, que não nos impede de fazê-lo, que não nos impede de pintar o cabelo, que não nos impede de ter uma vida de conforto, mas que nos pergunta: e o outro? Fez alguma coisa por ele? E sobretudo quando nós entendemos que será disso que vai depender o nosso futuro, nós nos envergonharemos de chegarmos diante da verdade e identificarmos tão poucas coisas que de forma sincera nós fizemos sem esperar nada em troca. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a acordar, que os Espíritos possam continuar a fazer os encarnados sonhar, a explicar para adultos, para velhos, para crianças, tudo aquilo que nós, tendo ouvido, não quisemos ouvir, não quisemos crer, ou muitas vezes não achamos que vale a pena o nosso esforço de mudar. Que possamos regressar ao nosso lar com alegria no coração e com ânimo de fazer mais do que temos feito. E quando amanhã a gente acordar, se a bondade de Deus assim o permitir, que a gente decida fazer mais, que a gente decida servir. É o que nós te rogamos. Aceita a oração que deixamos do fundo do coração em silêncio aos teus pés, encerrando o estudo desta noite. Pai nosso,